Diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Nas mais variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares que se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna por meio de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arriscando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento, revelados, todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes acerca do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo interessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja em cada coração. E que a gente possa conseguir, com essa paz, levar essa paz a todas as pessoas próximas da gente. Então, neste momento, cada um feche seus olhos, se conecte com a espiritualidade que está perto de cada um. Sinta a energia neste momento. Deus de misericórdia, causa primeira de todas as coisas, Jesus, o Divino Mestre, a espiritualidade amiga, nos ampare sempre, nos ajude a vencer todos os desafios que temos, nos ajude a vencer as enfermidades, nos ajude a vencer os nossos medos,
também pedimos que a espiritualidade nos ajude a vencer o egoísmo, o orgulho, para que a gente consiga ser melhor a cada dia. Que a gente consiga entender que esta vida é passageira e que estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, a caminharmos juntos e chegarmos no progresso espiritual e podermos atingir nossos méritos e podemos chegar lá e dizer: eu consegui, eu estou aqui. E se não conseguirmos, estamos aqui preparados de novo para retornarmos com fé e esperança. Neste momento, vamos lembrar das pessoas que sofrem depressão, lembrar do nosso Setembro Amarelo, que a gente consiga emanar energias boas para essas pessoas que têm a tendência do suicídio. Que a gente seja portador da paz, que a gente consiga convencer essas pessoas que existe Jesus, que nos ama acima de tudo, que veio aqui para nos ensinar o valor da vida. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todos os males, que assim seja. E hoje, nosso companheiro de ideal, Alfredo Lopes, vai nos passar a segunda etapa, eu acho, do Valorizando a Vida, né? Vamos vibrar com ele positivamente, para que ele consiga passar tudo o que ele fez com tanto carinho. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Aqueles que estiveram conosco na semana passada vão lembrar que nós iniciamos a falar a respeito da valorização da vida. Por quê? Porque no mês de setembro nós estamos dentro do Setembro Amarelo e é um mês onde nós tratamos a respeito do suicídio. Todos os centros espíritas aqui da nossa região estão trabalhando esse tema porque é uma das maiores causas de retorno à pátria espiritual, é o suicídio. Em média no Brasil, comentamos na semana passada, só para relembrar, em torno de quase 40 mil pessoas todo ano retornam à pátria espiritual através do suicídio. É uma das maiores causas de morte, junto com os assassinatos, que também são em torno de 40 mil por ano, e também os acidentes de carro, que ceifam em torno de 34, 35 mil vidas por ano. E agora, no dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, na semana passada nós falávamos um pouco a respeito do tamanho do problema e das consequências para aqueles que deixam a vida através do suicídio. Só aqui na nossa região, Balneário Gaivota, Sombrio, na região da MESC, foram em torno de 40 pessoas que retornaram à pátria espiritual através do suicídio nos últimos 12 meses. Nos dá aí uma pálida visão do problema. Mas as estatísticas são maiores. Para cada pessoa que comete o suicídio,
fazendo recorte numa população de 100 pessoas, 17 pensam em cometer o ato. 5 planejam, 3 tentam e 1 é atendido nos prontos socorros. Então nós vemos que para cada pessoa que se suicida, nós temos em torno de 25 pessoas que pensaram, planejaram e até tentaram. Então a gente percebe que dos maiores problemas da nossa saúde pública as pessoas que tentam deixar a vida através do suicídio. Nós vamos conhecer um pouquinho do que leva as pessoas a se suicidarem, por ordem decrescente. O principal problema é o quê? Hoje em dia, a depressão. Conversando com profissionais da saúde aqui de Balneário Gaivota, e conhecendo também a realidade de Sombrio, São João do Sul e Praia Grande, que são as cidades onde eu trabalho, a gente percebe que a procura por atendimento psicológico e psiquiátrico é assustadora de pessoas que se dizem deprimidas. E a depressão é o primeiro passo do suicídio. Tem também os transtornos de personalidade, aquelas pessoas antissociais, que têm traços de impulsividade, agressividade. A gente vê isso hoje muito bem marcado e demarcado nas redes sociais, não é assim? Qualquer palavra, qualquer expressão serve para arrumar uma briga nas redes sociais e até para perder os amigos. E essa perda de amigos começa na rede social e vem depois aqui para o nosso dia a dia. Outro fator que leva as pessoas ao suicídio, o abuso do álcool. O álcool, no primeiro momento, ele nos deixa um pouco alegres, desinibidos, mas, à medida que nós vamos utilizando cada vez mais, ele acaba nos levando também ao suicídio. Tem algo que a ciência ainda está engatinhando em detectar, que é o quê? A influência espiritual. Kardec perguntou aos espíritos, no livro dos Espíritos, a respeito da influência dos espíritos sobre nós. E a resposta dos espíritos, a influência é tão grande, a ponto que são eles que nos governam. Vamos analisar esta colocação de dois lados, a parte positiva e a parte negativa. Os espíritos nos governam, sim. Nós temos Jesus, espírito puro, que é o coordenador da evolução do planeta. Ele há bilhões de anos está acompanhando a nossa evolução. Isso é o lado bom da influência espiritual, porque nós sabemos que no leme do nosso planeta tem alguém que se preocupa conosco, que se preocupa com a evolução. Mas o fato de nós termos Jesus e termos os bons espíritos no leme do planeta esbarra em algo que é uma característica de nós seres humanos, que é o quê? O livre-arbítrio. A nossa capacidade de decidir. Eu decido o que fazer na minha vida. Quantas pessoas decidem tirar a vida? E conseguem. E aí, semana passada, nós colocamos que a primeira coisa que acontece com esses espíritos é o desapontamento, porque acreditaram que tirando a vida, estavam se livrando dos problemas. E eu disse, nós nos livramos de um problema e conseguimos para nós um problemão muito maior, porque todos nós, há milhares de anos, já no mínimo há 2000 anos, nós conhecemos o 5º mandamento, não matar. A gente sempre pensa que o não matar é para não matar os outros, mas não. Vamos ver que nós não temos o direito de dispor da nossa vida, porque quem dá a vida é Deus e quem só pode tirar a vida é Deus. Nós simplesmente administramos a nossa estada aqui no planeta. Então, a influência espiritual, do lado negativo, temos bons espíritos, nós temos espíritos que ainda não têm uma evolução moral elevada e trabalham há séculos, há milênios, contra Jesus, que está tentando fazer o nosso planeta evoluir.
E essa influência espiritual a gente consegue detectar analisando a história da humanidade, tudo aquilo que aconteceu na história da humanidade, quem eram os agentes, quem eram as pessoas, quem eram os espíritos que estavam lá. Éramos nós. Então, a partir do momento que a gente tem consciência que, olhando a história da humanidade, teve inúmeros atos negativos, hoje nós estamos um pouco melhor. Quem agiu daquela maneira? Quem foi? Fomos nós. E muitas vezes nós prejudicamos, nós matamos, nós destruímos, nós separamos famílias, e quando a gente comete esse tipo de ato, é claro que quem foi prejudicado por nós quer nos cobrar a conta. E nos cobra através da influência espiritual, através do que nós chamamos de obsessão, que é a influência dos espíritos. Que a influência dos espíritos nós podemos dividi-las em influência positiva. A doutrina espírita nos diz que cada um de nós tem um espírito protetor, ou seja, um espírito um pouco mais elevado do que nós, que tem a missão de nos ajudar a seguir o bom caminho, ou seja, o caminho da evolução. Eu sempre, quando falo da influência dos bons espíritos, eu sou um velho, eu sou do tempo do Gibi, do Pato Dono, do Tio Patinhas e daquela turma toda. Quando alguém ia cometer um ato, tinha dois espíritos, tinha um diabinho e tinha um anjinho. O anjinho dizia, olha, segue o caminho do bem. O diabinho dizia, segue o caminho do mal. Então nós estamos sendo influenciados diariamente, por quê? Pelos bons espíritos que dizem, olha, respeita a lei divina, respeita a lei dos homens, age de maneira correta. Igual que tem aqueles dos nossos inimigos, assim, não, eu quero ver esse cara se estrepar nessa encarnação. Nessa encarnação, eu vou fazer ele até se suicidar. E aí, muitas vezes acontece, através da influência espiritual, nós cometemos o suicídio porque nós temos o desconhecimento do que vem após. Achamos que a nossa vida se resume do nascimento até a morte, morremos, acabou. Mas não é assim. Nós somos espíritos que já existíamos antes do nascimento, e hoje os psicólogos, os terapeutas, fazem uma regressão e vão além do momento do nascimento, vão às vezes descobrir problemas nas nossas vidas anteriores, que estão desaguando hoje no nosso corpo, no nosso espírito. E também, após o momento que nós retornamos à pátria espiritual, a vida continua dos mesmos moldes que nós estamos aqui. Então, os problemas que nós temos aqui, nós vamos levar para a espiritualidade, se não soubermos tratá-los de acordo com as leis divinas. E vamos compreender rapidamente alguns sinais de pessoas que têm o risco de suicídio. Por quê? Cada um de nós pode e deve ajudar aos nossos irmãos, aos nossos familiares, quando a gente percebe. E muitas vezes esses sinais são evidentes. A gente, muitas vezes, sem, não querendo arrumar mais problemas para nós, a gente finge que não vê. Mas os sinais são comportamento retraído, problemas de relacionamento na família, é um sinal de alerta para que nós olhemos com mais carinho aquela pessoa. Alcoolismo, já falei, ansiedade, crise de pânico, o que mais que nós temos? Mudança de personalidade, pessoa que se irrita facilmente, pessoa pessimista, pessoa depressiva. Eu sempre digo, a diferença entre um otimista e um pessimista, quando chove, o otimista vê que aquela chuva está fecundando a terra para que a gente possa tirar o nosso alimento. O pessimista é alguém que só vê o barro que vai se sujar, vai se molhar. Então, o que é melhor ser? Pessimista ou otimista? E nós, ultimamente, estamos sendo muito pessimistas, porque nosso país está atravessando uma crise e a gente acha que quem vai resolver a crise do nosso país são os políticos. Hoje lá fora estão brigando, todo mundo está brigando porque o meu candidato é melhor do que o teu. Está rolando até facada, tá? Coisas que a gente nunca acreditava que ia acontecer no nosso país. Isso era coisa lá dos Estados Unidos, lá da África, da Ásia. Mas
esta onda de pessimismo que atravessa o planeta está chegando no nosso país, com desemprego, com problemas financeiros para todos nós, e a gente sempre espera que venha alguém, num passe de mágica, resolva o problema do país. Mas não vai resolver, porque cada um de nós primeiro tem que se resolver para depois ajudar a resolver o problema do país. Outros sinais que indicam comportamento de suicida é mudança de hábito alimentar, mudança de sono, uma perda recente de um familiar, de uma pessoa amiga. Quantas vezes nós perdemos alguém que era o nosso apoio e ficamos sem chão e nós pensamos em sair desta vida. E também muitas vezes influencia uma família que tenha história familiar de suicídio. Então, esses são alguns comportamentos que identificam que alguém que está à nossa volta precisa de ajuda. E se nós analisarmos assim a grosso modo, todos nós que estamos convivendo na mesma família, nós estamos ali porque nós precisamos de ajuda um dos outros para continuar na tarefa da nossa evolução. Por isso que é importante a família, e nós vamos ver também, depois a importância da família é no tratamento. Porque hoje nós estamos falando das causas e vamos falar também como nós devemos tratar, não só aqueles que têm o potencial de suicida, mas a todos nós também. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, que é a nossa obra fundamental, de onde nasce o desgosto da vida, que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos? Essa pergunta foi feita há 160 anos atrás, para a gente perceber que este problema vem acompanhando a humanidade. Não é de hoje, a gente pensa assim, olha, as ideias de suicídio surgiram agora, quando surgiu o jogo da baleia azul, ou quando na televisão começou a passar aquela série do 13 Reasons, não lembro o resto do nome, que é uma história de uma menina que se suicida e deixa 13 fitas contando o porquê que ela chegou neste ato. Então Kardec pergunta, de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos? Eu sempre digo, os espíritos são secos, eles são às vezes até duros para conosco. Normalmente a gente gosta que alguém venha, nos pegue no colo, nos diga que nós estamos doentes, que nós precisamos do remédio, do tratamento. A gente sempre gostaria que Deus fosse uma mãe que nos desse um colo. Só que os espíritos que trabalham para Deus, muitas vezes eles vêm e fazem o quê? Botam o dedo na ferida. E a gente não gosta que bote o dedo nas nossas feridas, né? Nós gostamos de apontar os defeitos, as dificuldades dos outros, mas as nossas não. Eu sou um ser quase perfeito. Depois de Deus, é eu aqui na Terra, mas não. Todos nós somos iguais, todos nós temos nossos defeitos, claro que temos as nossas qualidades, porque essa não é a primeira, e nem a última encarnação que nós vamos estar aqui na Terra. Então, todos nós estamos mais ou menos no mesmo patamar. Todos nós somos espíritos, que eu diria, adolescentes espirituais. Ainda falta muito. Quando a gente analisa na escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, entre a pergunta 100 e 113, lá diz, tem os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Todo mundo se acha que está ali na metade. Ah, eu sou um bom espírito. Negativo, nós estamos lá embaixo, ainda entre os espíritos imperfeitos, e ainda temos, olha, muito chão, muitas encarnações pela frente para nos transformarmos em bons espíritos. Bons espíritos, olha, alguns exemplos. Um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi. Nós não estamos nem perto desses espíritos, não é? Então, nós estamos lá embaixo na tabela. Então, os espíritos respondem. Da onde vem o desgosto da vida?
efeito da ociosidade. Ah, mas é tão bom ficar sem fazer nada, não é? Não é tão bom ficar só navegando na internet, ficar caminhando, andando, sem precisar trabalhar. A gente esquece que o trabalho é uma das leis do universo. Claro que a gente ainda tem aquela ideia do trabalho, que a gente vem ouvindo isso há 4, 5 mil anos, que está lá no primeiro capítulo do Gênesis, diz que Adão e Eva viviam no paraíso. Aí Eva ofereceu uma maçã envenenada para Adão e foram expulsos do paraíso e aí eles foram obrigados a trabalhar. Então a gente ainda tem na nossa mente que o trabalho é um castigo, não é? Só que não. O trabalho é a melhor ferramenta que Deus coloca na nossa vida para a nossa evolução, porque ele desenvolve a nossa inteligência, desenvolve o nosso espírito. Então, ociosidade acaba levando a ficar desgostoso com a vida. Então, vamos ao primeiro item do tratamento, trabalho, fundamental. Depois, falta de fé. Ah, mas eu não acredito em nada. E a maioria das vezes nós não acreditamos nem no nosso potencial. Acreditamos que todo mundo é melhor que nós. Você já parou para pensar que em algumas coisas nós somos bons já? Outras, é claro que nós temos que melhorar. Então, nós temos que acreditar primeiro em nós, depois acreditar também que tem alguém que governa o universo. Como vocês acham que o universo se criou, como dizem os cientistas do Big Bang? Simplesmente houve uma grande explosão e a partir daquilo ali o universo começou a se expandir e começaram a se criar mundos, luas, estrelas, tudo isso bonitinho assim. Por exemplo, a nossa Terra. Se Jesus não tivesse coordenado a sua criação, nós não teríamos a Terra circulando no entorno de si mesmo, nós não teríamos a Lua como a âncora e situada no local exato. Porque se a Lua estiver 1 quilômetro mais para trás, ela foge da órbita da Terra, ela sai da nossa gravidade. Se ela estivesse 1 quilômetro mais perto, com certeza ela iria cair. Então, quem é que fez isso? Jesus. E quem é que comanda Jesus? Deus. Por isso que no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1, diz, o que é Deus? É a causa primária, inteligência suprema. Ou seja, o universo foi criado por Deus para quê? Para que nós pudéssemos habitar, nós espíritos, o elemento inteligente da criação, para que nós pudéssemos evoluir e chegarmos à perfeição. Ou vocês pensam que Jesus nasceu como ele é hoje? Não. Jesus é como qualquer um foi como qualquer um de nós. Espírito que evoluiu, chegou nesta condição e hoje tem sobre seus ombros o pesado encargo de gerenciar a evolução de em torno de 30 bilhões de espíritos. E a maioria querendo ver o circo pegar fogo. Não tem grande parte querendo destruir o planeta? E nós o que estamos fazendo? A culpa é dos outros, dos problemas que estão acontecendo. Não. Nós temos também a nossa parcela de culpa e nós temos também a nossa tarefa. Porque nós estamos aqui para evoluir e para ajudar o planeta a evoluir. Então, temos que acreditar que Deus está governando o destino do universo. Assim como Jesus governa o destino do planeta e cada um de nós tem nas suas mãos o poder de governar também o nosso destino. Então, precisamos ter fé. A partir do momento que nós saímos da ociosidade, nós começamos a ter fé, nós vemos a vida sob outro prisma. E quando nós temos o conhecimento de que nós somos espíritos imortais, temos a eternidade pela frente, a gente aprende a valorizar mais tudo isso que nos deu. Muitas vezes nós dizemos, mas eu estou morando numa Balneário Gaivota, uma cidadezinha pequenininha, 10 mil habitantes, eu queria morar em Criciúma, que é um local melhor, eu queria morar em Florianópolis. Para que isso aconteça, nós temos que trabalhar para conseguir merecer morar nesse lugar. Já pensaram? Se estivéssemos encarnados lá na Palestina, com os judeus no nosso pescoço ali, querendo destruir a Palestina, já pensaram?
estar lá na África. Eu estava vendo esta semana uma notícia a respeito da guerra civil no Iêmen. A gente, quando vê os relatos da guerra civil na Síria, a gente se assombra que como o homem pode ser tão ruim, tão destrutivo. O repórter dizia que a Síria é uma coluna de férias em relação ao que está acontecendo no Iêmen. E muitas vezes a gente fica achando que onde a gente está morando não é bom. Nós temos que agradecer a oportunidade de estar vivendo aqui no Brasil, porque apesar de todas as dificuldades, ainda é uma terra tranquila, produz, as pessoas já foram mais afetivas. Hoje, infelizmente, nós estamos ficando semelhante ao pessoal da Europa. Mas Kardec ainda pergunta, depois de tudo isso, ele diz, olha, deveríamos suportar as dificuldades com paciência e resignação, porque estamos trabalhando pelo quê? Pela nossa felicidade. Só que muitas vezes a gente coloca a felicidade onde ela não está. A felicidade, a gente às vezes coloca no iPhone, no tênis da Nike, numa calça de marca, numa corrente de ouro. Mas não é isso a felicidade. A felicidade começa com a consciência tranquila de ter feito o melhor possível naquele dia. E a felicidade não é tudo isso, porque quando a gente volta para a pátria espiritual, o que a gente leva? Na nossa bagagem vão as boas ações que nós fazemos. Então Kardec, na 944, pergunta, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Aliás, a vida é minha, eu posso fazer dela o que eu quiser? Em termos, porque quem nos deu a vida é que pode nos tirar. E somente Deus tem o direito de tirar a vida. Ele sabe a hora que nós vamos nascer, ele sabe a hora que nós vamos retornar ao mundo espiritual. Nós temos que procurar viver o máximo possível, aproveitar o máximo possível. Eu tenho comentado muito a respeito da nossa atual encarnação, que é a mais importante, porque estamos vivendo um momento de transição no planeta, de um mundo de provas e expiação, aonde o mal predomina, para um mundo de regeneração, onde vão imperar a justiça, a tranquilidade e a paz. Então, nós temos a oportunidade de transformar este planeta num planeta melhor. E o que nós estamos fazendo? Estamos ajudando aqueles que querem botar fogo no circo, e não podemos nos esquecer que já há mais de 3.000 anos, eu falei no início, Moisés nos trouxe o 5º mandamento, que é não matarás. Não matar os outros e não matar a nós também. Então, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos transgredindo a lei divina. E na semana passada eu falei das consequências do suicídio, que é, no primeiro momento, o desapontamento e depois o sofrimento. Sofrimento muito maior do que muitas vezes aqueles que nós estamos passando aqui nesse momento, porque o espírito começa a reviver aquele instante, se enforca, falta ar, se toma ácido, soda, para se suicidar, as dores no estômago são inenarráveis. No final eu vou passar para vocês a bibliografia onde vocês vão poder ler depoimentos de espíritos que se suicidaram. Nós vamos ao tratamento, porque não há doença que não tenha tratamento. E o tratamento inclui a parte humana, que é a parte da saúde, porque a pessoa que está deprimida, um alcoólatra, ou quem está com outros problemas, ela precisa de ajuda. Primeiro, de profissionais da medicina. Sim, precisamos ir em busca de tratamento, porque muitas vezes há uma carência no nosso organismo, e só o remédio poderá nos ajudar a suprir. Vai resolver o problema, o remédio? Não. O remédio é simplesmente parte do tratamento para aquela pessoa. Mas aquela pessoa vive aonde? Vive numa família, não é?
Então, quando alguém está com problemas, é sinal de que a família também está com problemas. É fácil nós pegarmos alguém que está com depressão, está tentando suicidar, vamos internar numa clínica. Bota o cara lá, dó com ele, dorme, volta para casa meio como um autômato, mas nós simplesmente tratamos o problema, não tratamos a causa. O que levou aquela pessoa a cometer aquele ato? Então, é fundamental não só o acompanhamento, mas também a participação da família na recuperação daquela pessoa. Porque a família, sendo a célula primeira da sociedade, é lá onde nós encontramos os nossos maiores amores, e é também na nossa família. Nós encontramos os nossos maiores problemas, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós temos dois tipos de família. A família pelos laços do Espírito, são aqueles espíritos que têm tendências, afinidade, gostos de evolução semelhante. Quantas vezes a gente vê duas pessoas que se dão super bem na família? E quantas vezes a gente vê também duas pessoas que se odeiam na mesma família? Por quê? São espíritos que já tiveram atritos nas encarnações passadas e hoje vêm juntos para quê? Para tentar se aproximar, para tentar se amar. Então, quando a gente, no domingo de manhã, eu sempre uso esse exemplo, tem aquele cunhado, aquele parente que bebe 2 ou 3 e começa a infernizar a vida da reunião da família, a gente tem que ter paciência. Que quem sabe o que a gente não fez para aquela pessoa em encarnações anteriores para hoje ele vir ser fonte de problema. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a amar. Outra parte importante também é o sujeito. Ele também tem a sua responsabilidade. Ele precisa querer sair do meio do problema em que ele está. A gente sempre pensa que o deprimido, que pessoa que tentou se suicidar, não tem a sua responsabilidade. Tem. É parte importante ele querer se melhorar. Temos também, é claro, já que nós somos um ser imortal, nós precisamos compreender todo esse mecanismo da imortalidade, a nossa preexistência, ou a nossa continuidade após a morte, porque nós precisamos também de apoio na nossa parte da fé, da nossa parte moral. Então, é importante também a frequência na casa espírita, porque aqui, digamos que alguém tenha tentado suicídio através da influência espiritual. Aqui, normalmente as pessoas acham que só existem essas 30, 40 pessoas que estão aqui dentro. Não percebe que nesta, naquelas 2 cadeiras, naquela outra ali, não está sendo ocupado por encarnado, é claro que tem espírito sentado também assistindo a palestra. Aqui no nosso entorno, quem tiver a evidência vai ver que tem um auditório extremamente grande e tem inúmeros espíritos que estão também ouvindo isto que nós estamos falando aqui. E é nesse momento em que muitas vezes alguém chegou aqui hoje acariciando ele e diz, olha, vou deixar esta vida, não dá, a minha namorada me deixou, o meu marido me deixou, os problemas financeiros estão batendo na minha porta, eu vou sair daqui, vou tentar me suicidar. E se for por influência espiritual, com certeza aqueles espíritos que estão influenciando vão começar a ser esclarecidos pela espiritualidade. Deixa o cara viver, deixa ele continuar a nossa vida, porque o que tu faz hoje para ele, amanhã volta para ti. Tudo que a gente faz, retorna para nós. O que a gente faz de bom, retorna como bem. E o que a gente faz de mal, é claro que vamos ter que pagar a conta. Então, a frequência à casa espírita é importante. É claro que, a partir do momento que nós chegamos aqui, nós temos que procurar compreender toda esta filosofia de vida que nos explica de onde nós viemos, para onde é que nós vamos, por que nós sofremos. Aí, a única atitude que nós devemos tomar, além de vir aqui ouvir as palestras,
tomar um passe, o nosso aqui é coletivo, é o conhecimento da doutrina, para a gente poder compreender para onde nós vamos depois da nossa vida. Então esta é a profilaxia que a doutrina espírita nos traz para que possamos aí combater esta ideia que seguida está na nossa mente. Não está? Eu duvido que alguém aqui não tenha pensado alguma vez em deixar a vida, devido às dificuldades. Todos nós. Eu, inclusive, algumas vezes acariciei a ideia, só que não levo adiante, porque eu sei o que me espera depois. Então, meus problemas eu vou ter que resolver aqui, nesta encarnação, para não ter encarnações mais difíceis no futuro. E quem quiser conhecer relatos de espíritos que já retornaram à parte espiritual, o próprio Allan Kardec, há mais de 150 anos atrás, já se preocupava com isso, tanto que na segunda parte do Céu e Inferno, que é a quarta obra que ele escreveu, ele nos traz depoimentos que vieram através de médiuns de espíritos que desencarnaram através do suicídio. E aí a gente percebe quanta dor, quanto sofrimento poderia ter evitado se tivesse havido uma grama de prevenção. Tem um livro interessante também. A maioria desses livros você pode ou adquirir, ou você pode, quem gosta de ler no computador, pode ler na internet. Tem o livro Memórias de um Suicida, escrito pela médium Ivônia Pereira, que narra a história do espírito Camilo Botelho, um escritor português que, cansado da vida com seus 30 anos, suicidou-se. Depois ele vem trazer o seu depoimento de tudo o que aconteceu com ele, da sua preparação para reencarnar novamente. Na própria Revista Espírita do Allan Kardec também tem, no livro Nosso Lar, traz o depoimento do espírito André Luiz, que escreveu toda uma sequência, são 16 obras, mostrando como é que é a vida na parte espiritual. Ele era um médico que vivia tranquilo, se preocupava basicamente consigo mesmo. E quando chega na espiritualidade, ele é taxado por suicida porque comia e bebia demais. Vocês vão perguntar, feijão, comida e bebida? Bebida já falei, comer demais também, muitas vezes, é considerado como suicídio, porque Deus nos dá um corpo, que é o instrumento pelo qual o nosso espírito vai agir no planeta. E se nós não cuidarmos do corpo, é claro que para a espiritualidade nós somos chamados de suicidas inconscientes. Tem também, foi lançado agora, cerca de 2, 3 meses atrás, o livro Viver a Melhor Opção, do jornalista espírita André Trigueiro, que é o apresentador daquele programa da Globo News, Cidades e Soluções, onde ele também nos dá um roteiro para viver como sendo a nossa melhor opção. Eu agradeço a todos por ter estado aqui conosco. Que a paz envolva a todos e muito obrigado. E neste momento, vamos então praticar nossa caridade. Vamos elevar o nosso pensamento aos presídios, onde nossos irmãozinhos lá, pagando por suas dívidas terrenas, que eles encontrem força e coragem. Vamos também até os hospitais, onde há tantas pessoas doentes, achando que Deus não está sendo justo com elas. Vamos elevar boas energias para essas pessoas, que elas compreendam que a dor e o sofrimento são para a nossa evolução espiritual. Vamos também elevar o nosso pensamento a Deus para essas pessoas que estão nas ruas, sem rumo, sem saber, sem o norte. Que elas entendam que Jesus é o nosso GPS,
que Ele nos leva ao caminho da verdade e da vida. Vamos também, neste momento, elevar o nosso pensamento às nossas ruas, no nosso bairro, na nossa vizinhança. Vamos elevar a paz a todos, no nosso serviço, enfim, em todos os lugares que a gente passar, que a gente seja portador da paz e da luz, dessa luz que tantos precisam. E neste momento, vamos sentar da melhor maneira possível. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos pensar em coisas boas que a gente quer neste momento. Vamos sentir a presença dos Espíritos. Vamos sentir a presença do nosso Divino Mestre. E vamos trazer para junto de nós aquelas pessoas que a gente quer que neste momento recebam um passe junto de nós. A espiritualidade amiga está em cada um neste momento, dando boas energias, dando passe espiritual. Vamos receber esse passe neste momento. Vamos sentir essa força em cada um de nós. Que dentro de cada um de nós a gente possa sentir as energias sendo restabelecidas no nosso organismo, energias de força, energias de cura, energias de libertação, que a gente consiga sair daqui melhor, mais energizado, com mais força e mais fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todos os males. Também pedimos, Senhor, por esses nomes que estão na caixinha, que sejam atendidos de acordo com o seu merecimento. E também pedimos por essa água que está sendo fluidificada neste momento, que cada um dela beber, beba e cure as suas dores, os seus males, as suas angústias. Que assim seja. Que todos tenham uma boa semana e vão em paz, e que Jesus os abençoe.